Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Lição número 7, Escola Bíblica Dominical. Lição número 7, estaremos estudando sobre o profeta Miqueias, que é chamado aqui o defensor dos pobres. Alguns textos bíblicos no livro do profeta Miqueias, capítulo 1, primeiramente, versículos 6 e 7. Por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens e esculturas serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostituta se volverão. Miqueias 2, versículo 1 e 2. Ai daqueles que nas suas camas intentam iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder de sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Versículo 10 do capítulo 2. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Miqueias capítulo 3, versículos de 1 a 3. Não é a vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e repartis como para a panela e como carne do meio do caldeirão? Miqueias capítulo 6, versículos 6 e 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Versículo 8. Ele te declarou, ó homem que é bom. O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiqueis a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, nós estamos te adorando nesta manhã. É um culto de ensino e de estudo da tua palavra, Senhor. Tu que és o mestre dos mestres, Rabi, Rabi, Rabi. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Ensina-nos para que a tua igreja possa compartilhar deste alimento puro, saudável, forte, que nos alimenta para a vida eterna, que é a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aleluias. Glórias ao teu nome. Amados irmãos, amigos, aqueles que são ou não inscritos nesse canal, meus queridos irmãos, nós queremos entender, ao fazer a leitura do livro do profeta Miqueias, que esta mensagem, ela deixa aqui claramente a ira de Deus em relação ao pecado dos dois reinos, Israel, no reino do norte, e Judá, cuja capital era Jerusalém, a capital do outro reino era Samaria, e o reino do sul, que é a capital Jerusalém, o reino do sul. O castigo de Deus era certo. Então, um homem de origem humilde, ele se identificava com camponeses e com as classes mais humildes, a classe assolada, sofrida. As viúvas eram tomadas, as heranças que os maridos deixavam eram confiscadas pelo Estado. Havia corrupção moral, corrupção religiosa, corrupção política.
o rei havia se convertido, ele foi a uma cidade da Assíria e ele manda para o sacerdote, que era o responsável pelo zelo da lei, pelos cuidados do povo, no que se refere à religião. Ele traz uma maquete de um altar construído a um rei, a um deus, com D minúsculo. E o sacerdote, para fazer uma média com o rei, ele consegue, daquela maquete, ele faz um altar e profana, adorando outros deuses nos montes, nos lugares sagrados. Isso acende a ira e o profeta, ele é ousado. Quando nós lemos em Miqueias, capítulo 3, no versículo 8, nós vimos que o encorajamento que ele deu, ele era um profeta avivado, porque ele tem a coragem, encorajado pelo Espírito de Deus, ele vai à presença dos líderes, dos governantes e denuncia esses pecados, convida ao arrependimento e anuncia a destruição. Anuncia o juízo de Deus contra estas autoridades políticas e eclesiásticas, podemos assim dizer, e chama a atenção. Vocês estão fazendo aquilo que é mal aos olhos do meu Deus, do nosso Deus. E num determinado momento aqui nós vamos encontrar um momento muito peculiar que o profeta Miqueias, em meio de toda esta corrupção religiosa, em meio a toda esta idolatria, ele, em comunhão com Deus, ele ora, ele confessa até mesmo os pecados da nação como se fossem deles próprios. Já era um prenúncio daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele, puro, imaculado, ele leva sobre si o pecado de toda a humanidade. E ali ele intercede por todos nós. Amados, esse livro do profeta Miqueias, ele tem uma natureza escatológica. Ele fala sobre a primeira e a segunda vinda do Messias. A primeira aconteceu há 2000 e poucos anos atrás, quando Jesus veio e ele profetiza aqui que ele nasceria em Belém, Efrata, e a vila de Nazaré ficava ali próximo a Belém. E ele profetiza que era a terra de Davi, ali, do rei Davi. Então, ali nasceria e seria a primeira vinda do Messias. E nenhum hebreu, nenhum judeu, nenhum israelita discorda disso. Mesmo aqueles que não têm a Jesus como o Messias, eles reconhecem que ali surgirá o Messias, daquela localidade. Amados irmãos, nós precisamos saber que Deus, ele é infinito na misericórdia, em misericórdia, bondoso, amoroso, zeloso, mas é um Deus justo. Ele não tolera a iniquidade. Ele quer que os pecados, que as iniquidades sejam confessadas para serem perdoadas. E ainda, acima de tudo isso, os pecados confessados para serem perdoados, eles têm que ser abandonados. Porque senão fica aquele efeito sanfona, vai e volta, e sai só uma cantiga, e a cantiga vira balela, não é mesmo? Olha, queridos, então nós precisamos entender que, apesar de Miqueias, ele não cita no seu livro o nome de nenhum rei, mas foi na época do rei Acais, que é considerado dos reis de Israel e Judá, o rei mais idólatra que surgiu. Queridos, nós podemos fazer a seguinte indagação, que está no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 18. Ele diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti?
que perdoas a iniquidade? Olha, ele apela nas suas mensagens, nas mensagens dos profetas Amós, que também eram contemporâneos, de Oséias e do próprio profeta Isaías, ele convida o povo a uma comunhão com o Senhor para que o juízo não venha sobre eles. Mas mesmo assim, eles ignoram as profecias do profeta Miqueias e continuam fazendo aquilo que é incorreto, aquilo que é desonesto perante a Deus. E na mesma década em que o profeta Miqueias faz essas denúncias e faz essa profecia, nós vimos que Samaria ela foi tomada. Quase um século, após, mais de um século, mais ou menos entre 100 e 120 anos depois, Jerusalém também é tomada pela Babilônia. Nabucodonosor leva todos os israelitas, os hebreus que ali viviam naquele reino do sul, levam cativos para a Babilônia. E aí se cumpre a profecia do profeta Miqueias. Porque mesmo vendo os seus irmãos do reino do norte sendo assolados, sendo julgados, mesmo assim, eles insistiram achando que seriam poupados por Deus. Então, amados irmãos, não pensemos que estando nós em uma comunidade cristã, estando nós em uma igreja, o Senhor haverá de nos poupar se nós andarmos errantes, desobedientes à palavra de Deus. Então, esse livro, ele fala da seguinte maneira. Primeiro, ele se declara cheio do Espírito de Deus, que era a autoridade e o encorajamento que ele tinha. Miqueias 3, versículo 8, já até citamos. Ele diz assim, que veio para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias, ele tinha então esses destinatários da mensagem, ele falava aos nobres, aos falsos profetas, e ele fala demonstrando as preocupações com aquilo que haveria de acontecer. Nós vimos aqui, navegando pelas lições, nós vimos aqui, ele faz citações aos nomes da cidade. Na história de Israel, consta os fatos que aconteceram sobre as invasões. Ele faz denúncias relacionadas, então, a pecados sociais. Todas essas denúncias aqui, mais grave, ele faz a citação aqui no decorrer dos nossos estudos, é que os juízes vendiam sentenças e que os sacerdotes ensinavam por interesse e os profetas profetizavam e faziam adivinhações por dinheiro. Comprava-se sentenças. Hoje não é muito diferente. Às vezes a gente ouve nos noticiários aí casos de juízes corruptos que vendem sentenças. Nós vimos bandidos às soltas por aí por causa das deficiências ou das interpretações erradas das leis. Enfim, maldade na sociedade, maldade até mesmo no meio religioso, maldade das lideranças políticas, eclesiásticas, religiosas, judiciais, enfim. Pecados religiosos, opressão, violência, corrupção de sacerdotes, prática de suborno, desonestidade. Não haviam pessoas de confiança, uma religiosidade havia, sim, mas desprovida de espiritualidade, era estéril. Uma religião improdutiva, que não proporcionava ao homem uma aproximação com Deus, mas sim o distanciamento por causa da idolatria, da depravação, enfim, de todos os pecados cometidos ali. Além de injustiças sociais. O povo entregue à idolatria e as injustiças. Os mais ricos ofereciam
sacrifícios em grande quantidade. E o povão, seduzido, faziam rituais pagãos, enfim, o Senhor não estava agradando ali do comportamento do seu povo. Uma nação escolhida por Deus para ser sua, completamente entregue à idolatria e ao pecado. A política. Por que o rei Acais ele profana o altar do Senhor? Porque fez amizade com vizinhança, para adotar uma política de boa vizinhança. Ele vai, então, à Síria, né? E ali ele leva uma maquete de um altar a um deus pagão, e aí o sacerdote pega aquela maquete e faz um altar e cultua a um deus pagão nos lugares sagrados, nos lugares. Então o altar ele foi trocado, o altar do Senhor. Eles começaram a identificar o sacerdote Urias, ele deveria ser aquele que deveria repreender ao rei. Olha, rei, nós não podemos fazer isso, porque nós temos o nosso Deus, o Deus de Israel. Mas não, ele para fazer uma média, estava corrompido também. Dinheiro, riquezas, coisas que atraem um coração corrompido. Então, nós vimos aqui em Miqueias 6:8, olha, ele te declarou, ó homem que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? Então, o juízo divino haveria de vir. E a parte que nos fala hoje, no item 3 da lição, nós encontramos aqui que ele faz um prenúncio do Messias. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Ali ele afirma que seria, e nós vamos fazer uma leitura aqui, para os irmãos entenderem, olha, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém, irmãos? Está falando de Jesus. Está falando dos fatos que irão acontecer. Olha, o fato é que até aqueles israelitas que hoje estão ali vizinhos à Palestina, no Estado de Israel, e que são os conhecidos como judeus ortodoxos, que não reconhecem Jesus como Messias, eles hão de reconhecer. Porque eles vão ver esse Jesus a quem nós pregamos, esse Jesus a quem nós servimos, a quem nós chamamos de nosso Senhor e Jesus, o nosso Salvador, eles haverão de reconhecer, porque eles verão ele vir em glória pelejar a favor de Israel, com um exército celestial. Amados, e aqueles que... a multidão dos salvos estarão com Jesus, porque a igreja será arrebatada, encontrará, então será instalado o que eles chamam de milênio. Não é isso? Olha, a segunda vinda do Messias será, então, a primeira é no nascimento, muitos não creram, e a segunda vinda será quando ele pelejará. Então, ele vai vir em glória, depois de haver arrebatado a igreja no abrir e no fechar de olhos. Paulo cita isso em Colossenses 3:4, em 1 Coríntios 15:52. Aí instalar-se-á o milênio, o tempo em que as promessas do Senhor proferidas pelos profetas, não somente por Miqueias, mas pelos demais profetas,
para o estabelecimento da paz para os judeus, então terá início. É a oportunidade que todos os israelitas crerão em Jesus. Amém, irmãos? Além do povo hebreu, isso foi uma promessa de Deus a Abraão, que em ti serão benditas todas as nações. Está lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 20. Mas além do povo hebreu, os gentios também serão atraídos pelo Messias, e as pessoas do mundo inteiro irão ao monte do Senhor para aprender diretamente com ele. Miqueias 4, versículo 1 e 2. Dali o Senhor julgará as nações e as comandará, e a guerra não mais terá vez. Miqueias 4, versículos 3, 4 até 7. Então, esses eventos eles vão comprovar tanto a necessidade quanto a realidade do milênio. Porque é a oportunidade que tanto os israelitas como os demais, os gentios, os pecadores, nós, a igreja, que o mundo inteiro terá durante esse período de reconhecer que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos a nossa oportunidade enquanto estamos vivendo. Porque se nós não estivermos lá debaixo da terra, quando a gente vai ressuscitar na segunda ressurreição, que é para a condenação, mas na primeira ressurreição, haverá a ressurreição daqueles que subirão em glória, terão os seus corpos transformados em corpos celestiais e reinarão juntamente com eles e aprenderão com eles. E aí estão não somente os israelitas, mas todas as nações da terra terão esta oportunidade naqueles dias. Mas hoje nós vivemos uma oportunidade única, que é a oportunidade que a vida está nos oferecendo. Porque a partir do momento que você dormiu ou morreu, acabou-se a sua oportunidade. Porque a verdade está aí, está no ar, está na mídia, está na Bíblia, enfim. Ignora quem quiser ignorar, mas a palavra de Deus ela está aí. Ela está disponível a todas as pessoas de todas as nações. E aqueles que estiverem vivos no momento que for iniciar e estabelecer o milênio, eles terão a oportunidade porque estarão vivos, mas hoje a oportunidade está para aqueles que aceitarem essa palavra que está aí no ar, está sendo anunciada pelos missionários enviados às nações, pelas igrejas espalhadas no mundo. Então, é isso. Nós temos uma oportunidade. Os israelitas, na época, antes de serem levados cativos, eles tiveram a oportunidade de evitar que o juízo de Deus acontecesse. Ignoraram. E quantas pessoas ouvem a palavra de Deus e simplesmente debocham? Eu já vi muita gente debochando. Acham que a vida... Outros acham que a celebração de uma missa pela alma vai salvar. Vai nessa. Culto fúnebre. Vai nessa. Olha, a oportunidade é na vida. Muitos acham, Deus... olha, tem gente que se compara com o ladrão na cruz. No último minuto, Deus deu a ele uma oportunidade. Vai nessa. Aquele homem estava sabendo que os minutos estavam contados. E eu? E você? Nós não sabemos. Se a gente vai ter uma oportunidade nos minutos finais. Muitos ainda têm, mas outros não. Quem é que sabe a hora que vai sair a senha? Né? Como diz aí o pastor Cláudio Duarte. Então nós não podemos brincar com essas coisas. A palavra de Deus é coisa séria. Então, Miqueias conhecia bem a situação da nação. Deus mostrou para ele, mas ele conhecia também. E Deus deu ele a palavra e ele anunciou. Deus está nos dando palavra hoje. Vamos e anunciemos. Porque esta é a vontade de Deus. Da mesma forma, a Igreja de Cristo, então, hoje, nós precisamos ter a consciência crítica do Estado e das opressões que acontecem, da situação dos povos, da situação da nossa cidade. Então, ele, assim como está escrito lá em Miqueias 7, 18 a 19,
que o Senhor não a retém para sempre, falando sobre a misericórdia, e os pecados do seu povo serão lançados nas profundezas do mar. Olha, quando fala isso, aqueles que forem encontrados pela morte e estando em pecados, eles serão lançados na profundeza do mar, os pecados e aqueles que os praticaram, se não tiverem arrependido, vão perecer juntamente com os pecados. Aqueles que tiveram seus pecados perdoados, porque aceitaram Jesus como seu Salvador, vão triunfar em glória, mas os demais não, entrarão em juízo. É a palavra de Deus. Não é minha palavra. Enquanto nós aguardamos, então, a segunda vinda de nosso Senhor, vamos refletir, então, irmãos, nas palavras do profeta que o Senhor pede de nós, senão que pratiquemos a justiça, que amemos a beneficência e andemos humildemente com o nosso Deus. Miqueias 6:8. É a única saída para que não pereçamos em juízo. Não existe outra maneira. Então, muito resumidamente, é isso, amados irmãos, que diz o livro do profeta Miqueias. Então, ele dá a ideia de que o Senhor já fez vários juízos para a nação de Judá e para a nação de Israel, e haverá um juízo final para todos os povos que não receberem a Jesus como o Salvador, e a oportunidade é hoje. Anunciemos isso, alertemos isso, sempre que tivermos a oportunidade, porque o mundo está cheio de pessoas que precisam dessa verdade para encontrarem a salvação. Amém, amados irmãos? Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel. E o meu papel não é o papel do evangelista, nem do pastor, nem do missionário, mas a missionária, não, nem da liderança. Não, é papel de todos nós da igreja. Amém, amados irmãos? Que o Senhor nos abençoe, tenhamos uma boa semana, um bom restante de domingo, que nós possamos entender, dê uma lida nos versículos bíblicos, tem uma fartura de versículos bíblicos aqui, no próprio livro de Miqueias, Apocalipse 20, capítulo de 1 a 6, que é um texto interessantíssimo, que nós precisamos meditar nesse texto, Apocalipse 20, que nós vamos encerrar esse estudo fazendo essa leitura, Apocalipse 20, de 1 a 6, para que o Senhor possa nos abençoar. Diz assim, aqui fala sobre o milênio. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, e se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, nesses sentaram aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? Está selado. É apocalíptico, é profético, é palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Está completado aqui o estudo sobre o livro do profeta Miqueias. Amém? Glórias a Deus.